Boa noite, pessoal. Meu nome é Tamires. Eu sou fã do canal É de Arrepiar. Na verdade, eu comecei a acompanhar as histórias desse canal através de uma pessoa muito especial, que amo muito. Ele escreve contos aqui. Vocês devem conhecê-lo pelo nome. Esse cara especial é o Joseph. Mas hoje estou aqui porque enviei esse relato que foi vivido por meu tio Fernando, no final da década de 1980. Espero que curtam. Vou deixar vocês com o relato da linda narração da Elizabeth Lima. Beijo para todos vocês. Espero que gostem. Era outono de 1987. Eu era um rapaz de apenas 14 anos. Minha vida era simples, baseada na escola durante a semana. E nos fins de semana sempre tinha alguns bailinhos de garagem com danças lentas, de rostos colados, como uma menina que eu julgava ser a mais linda da festa. Naquela época era muito comum se fazerem festas que diziam ser festas americanas, onde os meninos levavam alguma bebida e as meninas se encarregavam de levar salgados. Afinal, ninguém tinha muito dinheiro, mas a diversão era garantida assim. O desafio, no entanto, durante a semana, era fazer algo à noite. Nenhum adolescente queria ficar em casa assistindo novelas ou telejornais. No meu caso, em particular, eu me reunia com alguns amigos da rua e ficávamos sob a luz de um poste na esquina contando casos assustadores. Era legal assim, porque as noites de outono são um pouco frias em minha cidade e as meninas gostavam de ficar bem juntinhas e abraçadas com os meninos para se aquecerem. Quando haviam contos assustadores, elas se agarravam mais ainda. Na minha rua, havia um sobrado que estava desocupado, por mais de 20 anos. Esse sobrado ficava bem perto da esquina, em que gostávamos de nos reunir para contar nossos casos. Em uma noite dessas, estávamos em 3 pessoas. Éramos somente eu, o Heitor, o Teco ou André, que não sei por que tinha esse apelido. Heitor e Teco eram amigos, viviam saindo juntos, pareciam irmãos. Às vezes, eu chamava o Heitor de Tico, em alusão aos 2 esquilos da Disney, e eles riam disso. Aliás, eu me chamo Fernando. As meninas não haviam chegado ainda. Era por volta de 20 horas quando, de frente ao sobrado, estacionou um carro muito bonito, que desconheço a marca. Veio seguido por um caminhão-baú. Do carro bonito desceu um homem que nos viu e nos cumprimentou, e logo em seguida abriu a porta principal do sobrado. Nesse momento, uma garota que não vimos direito o rosto dela, mas que deveria ter uns 14 anos, abriu a porta do carro e logo em seguida correu em disparada para dentro, sem ao menos nos olhar. Pensamos que ela deveria ser muito tímida e não demos muita importância. O estranho naquilo também foi que o motorista e os ajudantes da mudança deixaram tudo na calçada em frente ao sobrado. O homem é que estava levando para dentro e fazia isso sozinho. A gente olhava aquela cena e pensamos que o homem só os contratou para levar a mudança, mas quem guardaria era ele. Então a gente perguntou para esse homem se ele queria nossa ajuda para guardar as coisas. Ele agradeceu em um idioma que não é o nosso. Acho até que era alemão. No entanto, deu a entender que não queria nossa ajuda. Aí deixamos que ele fizesse tudo sozinho mesmo. Enquanto esperávamos as meninas para os nossos contos, a gente ficou olhando aquela cena estranha do homem pegando tudo sozinho e levando para dentro. Então olho para cima e vejo na janela alguém segurando uma vela. O sobrado parecia não ter eletricidade, apesar de toda a rua ser iluminada. Aquele vulto na janela de um dos 2 quartos da parte de cima do sobrado estava iluminado apenas pela vela. Pela silhueta, dava para perceber que era aquela menina que saiu correndo para dentro da casa. Essa menina parecia dançar. Em um movimento brusco da dança, ela tocou na cortina e ela se abriu um pouco. Por alguns segundos, eu pude ver que ela me olhou, apagou a vela e nada mais vi. Não contei nada para ninguém. Apenas fiquei olhando para a janela para ver se via algo mais.
mas fui despertado da concentração por Jussara, que era uma das meninas que sempre se reunia nas noites. Ela tocou no meu ombro e falou: "Não precisa mais olhar para o céu. Sua estrela favorita acabou de chegar." Jussara e eu tínhamos um lance meio estranho. A gente se provocava, mas nunca ficamos juntos. Eu apenas sorri e esqueci a cena da janela. Nossas atenções naquela noite estavam totalmente voltadas para os novos moradores do sobrado. Um vento gelado soprava naquela esquina e a gente viu o estranho alemão sair do lugar. Nos olhou, atravessou a rua e foi até onde estávamos. Fez uma pergunta em um português muito confuso, mas deu para entender que ele queria saber se havia algum lugar onde ele poderia comprar carne naquela hora. Eu brinquei e falei: "Açougue não encontrará aberto, só achará carne em alguma hamburgueria." Ele reconheceu a palavra hambúrguer e sorriu. Sem agradecer, saiu à procura de uma lanchonete. Nenhum de nós entendeu nada daquilo que aconteceu, mas logo esquecemos porque um som estranho veio diretamente do sobrado. Parecia uma risada. Só que essa risada era idêntica às risadas de bruxas caracterizadas de filmes. Percebemos que o som se originou naquela janela, na qual eu havia visto a menina com a vela. Então olhamos imediatamente, voltamos os nossos olhares para lá e vimos a vela acesa e uma penumbra que tinha o formato de um espantalho. O mais estranho é que quando olhamos na direção, a vela se apagou e parecia que aquilo saiu em disparada. E em poucos segundos ouvimos uma trombada no porão. E o porão era relativamente distante da janela do segundo andar. Seja lá o que for, chegou na parte de baixo com uma velocidade muito grande. Tudo aquilo que aconteceu envolvendo o sobrado nos fez esquecer as nossas costumeiras histórias de terror. A gente só ficava atento para ver o que mais aconteceria naquela casa. Mas nada aconteceu, por 2 horas. Já era quase meia-noite, quando a gente se preparava para ir para as nossas casas, pois o frio aumentou e um vento trouxe uma neblina. Todavia, nesse exato momento, aquele misterioso alemão chegou, com várias sacolas. Acho que deveriam ser sacolas de carne que ele procurava. Ele rapidamente entrou no sobrado e nenhum tipo de barulho se fez ouvir lá dentro. Ficamos por mais 40 minutos e tudo ficou na mesma situação, ou seja, no mais completo silêncio. Era um silêncio sepulcral. Então fomos embora. Na noite seguinte, nos reunimos no mesmo local e o sobrado continuava no maior silêncio. Aquele senhor alemão nem deu as caras do lado de fora. E foi assim por várias semanas. Até que certo dia, apareceu uma senhora abrindo os portões de lá. Ela abriu a porta na frente. Do lugar de onde eu estava, deu para ver que a casa estava vazia e cheia de poeira. Parecia que ninguém morava lá há vários anos. Até hoje, não sabemos o que aconteceu com o alemão e aquela menina. E nem mesmo sabemos o que era aquela coisa que parecia um espantalho. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais a Tamires, que nos enviou este relato. E você, conhece alguma história sobrenatural? Ou sabe escrever contos e gostaria de tê-los narrados aqui no canal? Envie para o nosso e-mail ou para o nosso WhatsApp, que estarão na descrição do vídeo. A todos os nossos inscritos, o nosso muito obrigada pela companhia. Você sabe rezar? Já era fim de tarde. Resolvi dar uma volta, apesar de estar fazendo muito frio. Sei lá, não aguentava mais ficar em casa. Estava de férias aqueles dias, então resolvi sair para comer alguma coisa, ver gente. Faziam 3 dias que chovia sem parar. Perto de casa tem uma pizzaria,
Resolvi então ir lá comer uma pizza. Eu poderia pedir para entrega, claro, mas eu queria mesmo era dar uma volta. A chuva deu uma trégua e estava somente aquele tempo frio, nublado, bom para assistir um bom filme debaixo das cobertas. E era isso que eu planejava fazer na volta para casa. Chego à pizzaria, faço meu pedido e aguardo. O movimento estava um pouco fraco e não demora muito para meu pedido ficar pronto. Ao terminar, satisfeito que fiquei, pago tudo e me dirijo de volta para casa. Começo a caminhar tranquilamente de volta. Resolvo fazer um caminho diferente do que eu vim. Tinha vindo pela avenida, que era só seguir em frente e em 3 quarteirões eu chegava à pizzaria. Resolvi voltar pelo parque. Fico observando tudo por ali. Olho os bancos úmidos, os brinquedos infantis, ainda um pouco molhados, sem ninguém por lá. Quando, de repente, vejo uma jovem se aproximando. Ela vai passando por entre os brinquedos e vem se aproximando. Chamou minha curiosidade sua veste toda branca, longa. Era um vestido de um modelo estranho. Apesar de eu não entender muito sobre isso, mas me pareceu meio velho. Cada vez mais ela se aproximava e vinha em minha direção. Seu olhar fixo em mim. E eu não conseguia tirar os olhos dela. E fui tendo uma sensação estranha com aquela mulher ali. Ao chegar perto de mim, ela diminui os passos. Percebo que ela parece bem jovem mesmo, uns 20 anos talvez. Então, ela se aproxima de mim lentamente. E percebo que ela vai parar em minha frente. E realmente para. Nisso, eu já estou com os pelos dos meus braços todos arrepiados e aquela sensação de tensão, medo na barriga. Ela já está bem perto de mim, seus cabelos longos, escuros, vestido longo e sua cabeça um pouco baixa, como se ela olhasse para o chão. Eu nem havia percebido, mas ao avistar aquela mulher, parei de andar e fiquei ali parado, olhando para ela. Que ao se aproximar de mim, ela então levanta a cabeça, olha em meus olhos e me pergunta: "Você sabe rezar?" Olho para aquela figura pálida, olhos opacos, completamente sem vida e me dá um gelo pelo corpo. Eu que já estava com medo, fico então aterrorizado. Ela então começa a sorrir e levanta os braços a fim de me tocar. Aquilo me desperta do tipo de transe em que eu estava e saio correndo. Só ouço atrás de mim uma sonora gargalhada. Boa noite. Até o próximo vídeo, pessoal. E não esqueçam de deixar seu like.